bem-vindos ao Diálogo. Hoje, a gente vai abordar uma das transformações, talvez, mais profundas do nosso tempo, né? Que é essa transição da sociedade industrial para uma sociedade organizada em rede. Um movimento, claro, impulsionado pela revolução digital. E nesse cenário, assim, a informação não é só um recurso, ela é a base mesmo da atividade econômica, social, cultural. A nossa conversa de hoje, ela se inspira numa análise bem detalhada sobre negócios eletrônicos que olha para essa era por ângulos assim técnico, filosófico e também sociocrítico. É baseada no material do Adilson Reichert. E a questão que a gente se coloca é fundamental, eu acho. Será que essa sociedade em rede, né, do jeito que ela está descrita e analisada, ela funciona mais como uma força para democratização, para empoderamento individual e coletivo? Ou será que, pelo contrário, ela acaba gerando principalmente novas formas, talvez mais complexas, de assimetria de poder e controle social? Bom, aqui na nossa conversa eu vou defender a perspectiva de que a rede abre, sim, caminhos bem relevantes para a democratização e para modelos de interação mais focados no humano. Pois é, eu vou apresentar uma visão um pouco diferente. Eu vou argumentar que a configuração atual dessa sociedade em rede, sabe? Apesar de ter uma fachada assim de abertura, de conexão, na verdade ela tende a consolidar desigualdades que, bom, já existiam antes, né? E, ao mesmo tempo, ela introduz mecanismos de controle que são mais sutis, talvez, mas são extremamente eficazes. E isso acaba gerando novas e, eu diria, preocupantes assimetrias de poder. Certo. Bom, a minha posição, ela parte da constatação de que a revolução digital, ela promoveu uma reconfiguração, assim, radical das nossas noções de espaço, de tempo, de interação social. O Manuel Castells, que é um autor referenciado no material, ele descreve muito bem como a internet conseguiu integrar diversas formas de mídia, né? A escrita, a oralidade, o audiovisual, tudo num único sistema interativo. Do ponto de vista técnico, a própria arquitetura de redes e sistemas distribuídos, quer dizer, o jeito como a informação circula sem depender de um ponto central, né? Permitindo que dados e processos sejam acessados de vários lugares, isso viabilizou a desmaterialização de inúmeros processos. O e-business, o e-commerce são exemplos claros disso, né? Transações, colaborações, agora elas podem ocorrer sem depender da localização geográfica, o que, em princípio, amplia e muito o acesso para indivíduos e organizações que antes ficavam meio à margem. Filosoficamente, a gente observa uma tendência interessante que o Jeremy Rifkin aponta e que está discutida no material. Essa passagem de uma cultura muito focada na posse para uma cultura baseada no acesso. Isso sugere um potencial, sim, democratizante no uso de bens e serviços, onde a experiência temporária, compartilhada, pode ganhar mais valor do que a propriedade exclusiva. E até no marketing a gente vê reflexos disso com o chamado Marketing 4.0. Né, conceitualizado pelo Philip Kotler. Esse modelo ele propõe um foco maior no ser humano, buscando cocriação de valor, alinhamento com propósitos, construção de relacionamentos, indo além da simples lógica da transação. A tecnologia, nesse olhar, ela surge como uma ferramenta com potencial, eu diria, intrínseco para conectar, para incluir e, usando a metáfora do Reichert, para construir pontes. Eu compreendo essa leitura do potencial tecnológico, sim. Mas eu tenho sérias ressalvas sobre como isso se concretiza na prática de hoje, sabe? Essa democratização do acesso que o Castells aponta e que você mencionou, ela me parece bastante relativa, às vezes até superficial. Porque a mesma rede que conecta é inerentemente uma rede que permite e facilita a vigilância. Uma vigilância em escala massiva. A arquitetura que possibilita o comércio eletrônico global é também a que permitiu uma concentração de poder, assim, inédita na história. A gente não precisa ir longe, né? Basta olhar para as gigantes de tecnologia como Amazon, Google, Meta, Facebook, mencionadas ali no material. Elas não são só plataformas, né? Elas são verdadeiros ecossistemas digitais que definem as regras do jogo, controlam fluxos de informação, de capital
e estabelecem novas e profundas assimetrias. Fala-se muito dos dados como o novo petróleo, mas essa analogia ela é limitada, né? Dados, diferente do petróleo, são, virtualmente infinitos, mas o controle sobre a coleta, o processamento, o uso desses dados é extremamente concentrado. Isso cria uma divisão muito nítida. Nós, os usuários, geramos dados continuamente, muitas vezes sem nem perceber, enquanto pouquíssimas entidades capturam, analisam e monetizam esses dados. Nesse contexto, a privacidade ela deixa de ser um direito fundamental e vira quase um artigo de luxo, né? Acessível só para quem pode pagar por ferramentas de proteção ou se desconectar parcialmente. E quanto ao marketing 4.0, embora essa retórica da cocriação, do propósito, seja sedutora, né? As mesmas ferramentas de personalização que permitem essa abordagem, elas carregam riscos enormes. Eu falo da criação das chamadas bolhas de filtro, né? Onde os algoritmos nos mostram só conteúdo que reforça o que a gente já pensa. Isso acaba nos isolando de perspectivas diferentes, dificultando o debate público. E falo também dos vieses algorítmicos, onde os sistemas replicam e amplificam preconceitos sociais que já existem. Em vez de unir, essas tecnologias podem acabar fragmentando ainda mais a nossa percepção da realidade. E, por fim, a segurança da informação. Embora a gente tenha avanços legais importantes, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e o Marco Civil da Internet, e também avanços técnicos, a proteção efetiva é distribuída de forma muito desigual. A segurança robusta acaba sendo, na prática, um privilégio de grandes corporações, de governos, acentuando a exclusão digital de quem não pode pagar por ela. Eu reconheço a pertinência da sua preocupação com a concentração de poder. É, sem dúvida, um ponto central. No entanto, a gente também não pode subestimar a mudança estrutural que a própria natureza distribuída da internet representa. Em teoria, essa arquitetura permite sim a inclusão de atores que antes tinham barreiras, quase intransponíveis. Pequenos empreendedores podem hoje alcançar mercados globais com investimento relativamente baixo, né? Indivíduos podem disseminar suas ideias, criar conteúdos sem depender daqueles grandes conglomerados de mídia tradicionais. A desmaterialização que eu mencionei do ponto de vista técnico, ela realmente elimina barreiras físicas significativas. Isso facilita o acesso a serviços essenciais como educação, saúde, pensa na telemedicina, e oportunidades econômicas diversas. Isso representa um potencial de nivelamento de oportunidades que simplesmente não existia na era industrial. Em ponto de partida diferente, entende? Entendo sua perspectiva sobre o ponto de partida, mas gostaria de oferecer um ângulo um pouco diferente sobre essa mesma infraestrutura. Você fala em natureza distribuída, em nivelamento de possibilidades, certo? No entanto, na prática, no dia a dia, o acesso a essa infraestrutura, que supostamente é distribuída, ele se dá majoritariamente através de portais, de aplicativos, de sistemas operacionais que são controlados por um número muito reduzido de empresas gigantescas. A inclusão que acontece muitas vezes, ela ocorre dentro dos termos, das regras, das arquiteturas tecnológicas definidas por essas mega plataformas. A possibilidade técnica de acesso, portanto, ela não se traduz automaticamente em uma democratização real de poder ou de autonomia. A concentração que a gente vê hoje na Amazon Web Services, no Google Cloud, nos sistemas da Apple, do Android, nas redes sociais dominantes, isso não me parece um desvio de percurso, sabe? Mas sim uma característica estrutural desta fase da sociedade em rede. E a cultura do acesso do Rifkin, que você citou como algo positivo, ela pode ser interpretada de outra forma, né? Não como libertação da posse, mas talvez como uma nova forma de dependência. Nós não possuímos mais o software, a música, o filme. A gente só tem uma licença de uso, acessamos através de intermediários. Mas quem são esses intermediários? Sobre quais condições esse acesso é concedido? E pode ser revogado? Será que a gente não está, na verdade, perdendo autonomia e controle nesse processo, em vez de ganhando? Esse é um ponto válido, sem dúvida. No entanto, a gente pode analisar por outra ótica, especialmente quando olhamos para o universo dos dados. O Big Data e as ferramentas de analytics, que permitem analisar esses volumes massivos de informação, eles não servem só para controle ou lucro.
eles também possibilitam uma compreensão inédita de padrões sociais, econômicos, comportamentais complexos. Isso pode levar a decisões mais bem informadas, tanto na gestão de negócios quanto, por exemplo, na formulação de políticas públicas mais eficazes. E para o usuário final, essa capacidade analítica pode se traduzir em serviços mais personalizados, mais relevantes, em experiências digitais mais fluidas, mais eficientes, economizando tempo, recursos. Filosoficamente, a gente pode até pensar nos dados como o material sugere de forma provocativa, como uma espécie de materialização digital da experiência humana, sabe? Fragmentos de uma consciência coletiva emergente que, se for utilizada de forma ética, criteriosa, poderia gerar insights valiosos para o bem comum, ajudando a resolver problemas complexos da nossa sociedade. Eu discordo um pouco dessa linha de raciocínio porque ela parece negligenciar a questão fundamental. Quem controla esses dados? E mais importante ainda, quem controla a interpretação e o uso dos insights que vêm deles? Essa consciência coletiva que você menciona, ela está sendo mapeada, analisada e explorada primariamente por interesses comerciais privados e, em muitos casos, por aparatos estatais de vigilância, frequentemente com pouquíssima transparência ou controle democrático por parte dos cidadãos, de nós, cujas vidas geram esses dados. A crítica à analogia do novo petróleo é especialmente relevante aqui. A riqueza imensa gerada a partir dos dados flui de maneira desproporcional para aqueles que detêm as plataformas de extração e refino, as grandes empresas de tecnologia, e não para os produtores desses dados, que somos todos nós, usuários. A vigilância constante, a coleta massiva de informações sobre nossos hábitos, preferências, conexões e a subsequente monetização desses perfis digitais são a base econômica desse modelo. Falar em melhores experiências ou serviços personalizados muitas vezes acaba obscurecendo o fato de que estamos pagando por essa conveniência com a nossa privacidade, com a nossa autonomia de decisão e potencialmente com a nossa exposição a manipulações cada vez mais sofisticadas, e frequentemente sem ter plena consciência da extensão dessa troca, né? A transparência nesse ecossistema, como o próprio material aponta ao discutir as diferentes visões, é muitas vezes mais uma ilusão do que uma realidade concreta. Mas considere o exemplo do marketing digital novamente. A evolução para o que o Kotler chama de marketing 4.0. Isso não representa um esforço genuíno para superar a mera persuasão unilateral? As ferramentas como o SEO, a otimização para motores de busca, o marketing em mídias sociais, a própria análise de dados, elas podem ser empregadas para compreender de forma mais profunda as reais necessidades, desejos, valores dos consumidores. Isso permitiria às empresas não apenas vender produtos, mas construir relacionamentos talvez mais autênticos, mais duradouros, baseados em valores compartilhados, num propósito comum e até em processos de cocriação, onde o cliente participa ativamente do desenvolvimento da oferta. Não se trata só de vender, mas de estabelecer um diálogo, sabe? E entregar valor percebido de uma forma mais humana, mais conectada com o contexto social. Esse é um argumento interessante, sem dúvida. Mas você já parou para pensar nos riscos inerentes a essa própria abordagem? Mesmo quando ela é bem intencionada? A hiperpersonalização, que é a base desse marketing mais direcionado, é justamente o que alimenta as tais bolhas de filtro ou câmaras de eco que eu mencionei antes. A gente acaba imerso em realidades algorítmicas feitas sob medida para nós, o que paradoxalmente dificulta o encontro com o diferente, o diálogo plural, a construção de um entendimento mútuo na sociedade. Além disso, os algoritmos que fazem essa personalização, eles não são neutros, né? São criados por humanos, treinados com dados do mundo real, e por isso eles carregam e podem até amplificar vieses sociais, reforçando estereótipos, contribuindo para a discriminação, mesmo que de forma não intencional. Some-se a isso o fenômeno da espetacularização da vida cotidiana, que é incentivado pelas próprias plataformas, onde tudo vira conteúdo, vira performance para gerar engajamento. A linha que separa um engajamento autêntico de uma manipulação sutil, ela se torna perigosamente tênue.
O marketing digital, com seu poder crescente de segmentação, de previsão comportamental, de influência psicológica, ele pode acabar por limitar nossas escolhas e estreitar nossas perspectivas, em vez de genuinamente nos empoderar como consumidores ou cidadãos. A questão ética central permanece. Até que ponto essa cocriação, esse diálogo, são autênticos? E até que ponto são apenas formas mais sofisticadas e socialmente aceitáveis de direcionar o comportamento do consumidor para fins comerciais? Entendo a preocupação ética, claro. Mas a resposta não deveria ser rejeitar as ferramentas, e sim buscar usá-las com maior responsabilidade, transparência, controle, e isso nos conecta diretamente à questão da segurança digital. É inegável que houve avanços significativos nessa área, tanto no plano legal quanto no técnico. Leis como a LGPD aqui no Brasil, o Marco Civil da Internet, elas estabelecem um conjunto de direitos e deveres bem claros sobre coleta, uso, proteção de dados pessoais. E no campo técnico, tecnologias como criptografia forte, firewalls de nova geração, métodos de autenticação multifator, estão cada vez mais robustos, mais acessíveis. Esses mecanismos são cruciais para assegurar os pilares da segurança da informação, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade dos dados. Numa perspectiva filosófica, a gente pode entender a segurança digital como uma extensão indispensável do nosso direito fundamental à privacidade e à autodeterminação na esfera online. É a garantia de que podemos existir, interagir, transacionar no mundo digital sem sermos indevidamente vigiados, expostos, fraudados ou silenciados. Olha, eu concordo plenamente que esses avanços legais e técnicos são importantes, são necessários. Contudo, a realidade que a gente observa no dia a dia é frequentemente outra. Implementar e manter uma segurança digital que seja verdadeiramente eficaz exige investimentos financeiros consideráveis, exige conhecimento técnico especializado, uma capacidade de atualização constante para lidar com ameaças que evoluem muito rapidamente. Isso cria, na prática, uma nova e profunda divisão digital. Grandes corporações, instituições financeiras, órgãos governamentais, eles conseguem bancar defesas cibernéticas sofisticadas. Enquanto isso, pequenas e médias empresas, organizações da sociedade civil e, principalmente, cidadãos comuns ficam exponencialmente mais vulneráveis a uma gama enorme de riscos. Desde ataques de ransomware que sequestram dados, passando por golpes de phishing cada vez mais elaborados, até vazamentos massivos de informações pessoais por falhas de segurança em sistemas menos protegidos, a exclusão digital, portanto, ela se manifesta não só na falta de acesso à conexão ou a dispositivos, mas também, e de forma crescente, na falta de acesso a um nível adequado de segurança. Essa vulnerabilidade diferencial, ela não apenas expõe os mais frágeis a danos diretos, mas também a profundas desigualdades sociais e econômicas que já existem. A lei pode existir num papel, a tecnologia pode estar disponível no mercado, mas a proteção efetiva na prática concreta ainda se assemelha mais a um privilégio para poucos do que a um direito universalmente garantido e exercido por todos. Bom, chegando ao final dessa nossa troca de ideias, eu reafirmo minha visão sobre o potencial que eu vejo como predominantemente positivo e transformador da sociedade em rede. As ferramentas digitais, apesar dos riscos que a gente corretamente apontou aqui, elas oferecem possibilidades assim sem precedentes para a conexão humana, para a democratização do acesso ao conhecimento, aos mercados globais e para a criação de modelos de negócios, de interação social mais flexíveis, eficientes e centrados nas necessidades e valores humanos. Eu reconheço plenamente os desafios éticos, a necessidade de regulação adequada, de uma vigilância cívica constante para mitigar os abusos, claro. No entanto, eu acredito que o potencial para construir pontes, para usar de novo a metáfora do Reichert, é imenso e que a direção que a gente vai tomar depende, fundamentalmente, das nossas escolhas coletivas sobre como desenvolver, implementar e governar essas tecnologias. E eu concluo reforçando a minha perspectiva, que é mais cautelosa, mais crítica.
As dinâmicas que a gente observa hoje, marcadas pela forte concentração de poder nas mãos de poucas plataformas digitais, por uma economia cada vez mais baseada na extração e exploração de dados pessoais, e pelas profundas desigualdades no acesso à segurança digital efetiva, tudo isso representa desafios estruturais gigantescos. Na minha avaliação, esses fatores limitam e muito o potencial democrático que seria intrínseco da rede. E pior, criam novas e sofisticadas formas de controle social, de vigilância e de exclusão. Portanto, é absolutamente fundamental a gente manter um olhar crítico, questionador, atento sobre essas tendências, reconhecendo que a mesma tecnologia pode ser usada, e frequentemente para construir muros que separam, que isolam e que aprofundam divisões sociais que já existiam antes. Comportungos, sem dúvida nenhuma, quanto à enorme complexidade do tema, né? Ele não pode ser reduzido a uma visão única porque ele entrelaça de maneira que não dá para separar dimensões técnicas, econômicas, filosóficas, sociais, políticas. A própria análise do material de referência que a gente usou nos revela justamente essas tensões fundamentais, esses paradoxos que marcam tão profundamente a era digital em que a gente vive. Exatamente. E isso só reforça a ideia de que moldar o futuro dos negócios eletrônicos e, por extensão, da própria sociedade em rede, isso não é um destino tecnológico pré-determinado ao qual a gente tem que se resignar. É, como o material bem aponta, um projeto humano contínuo, sujeito a disputas, a negociações, a escolhas. A reflexão sobre essas múltiplas perspectivas, sobre os potenciais e os perigos, é, portanto, mais do que um exercício intelectual, é uma ferramenta essencial para que a gente possa navegar nesse processo de transformação de forma mais consciente, mais crítica e, quem sabe, mais responsável. Deixamos, como sempre, a reflexão final para quem nos acompanha.